A nova cepa do vírus da gripe, com potencial de causar uma pandemia, foi identificada na China. O tipo surgiu recentemente e tem os porcos como hospedeiros, mas pode infectar seres humanos. Exames feitos em 338 trabalhadores da indústria de carne suína apontam que 10% deles já haviam sido infectados. A descrição do novo vírus foi relatada na revista científica PNAS, da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Um dos aspectos preocupantes do novo vírus, de nome provisório G4EA-H1N1, é que ele parece ter alta capacidade de infectar humanos. Como se trata de uma nova linhagem do vírus influenza, que causa a gripe, as pessoas podem ter pouca ou nenhuma imunidade a ela. O tipo é semelhante ao da gripe suína de 2009, que matou cerca de 250 mil pessoas no mundo, mas com algumas características importantes que podem torná-lo ainda mais agressivo. E aí, Augusto? Olha, a China já está devendo uma indenização aos países afetados pela epidemia de Covid-19. O vírus é chinês, sim. Não tem essa história de cultural, tem que respeitar a cultura e tal. Não, eu, da mesma forma que eu sou contra o canibalismo, eu sou contra a sopa de morcego, essas coisas. Isso aí não é hábito cultural, isso aí é primitivismo e tem que ser eliminado, sabe? O embaixador que fique reclamando que eu não estou preocupado nem um pouco, ele não perca um segundo de sono. Então é o seguinte, já veio a primeira pandemia. A China é o único país que está lucrando no momento com isso, vendendo equipamentos. É uma ironia, né? É uma cruel. Vendendo equipamentos aí para hospitalares, vendendo luvas, máscaras de proteção para o rosto e tal. Agora eles falam com maior tranquilidade, sem que pelo menos até agora, a Organização Mundial de Saúde abra a boca. Eles estão dizendo, tem outra aí. Agora com porcos e tal. Quer dizer, são as doenças vindas da sujeira, do atraso, né? da falta de limpeza, né? Da falta de asepsia. Pois bem, e aí? Feche a fronteira imediatamente, não deixa sair ninguém de lá, nem que deixe alguém entrar. Essa é a hora de fechar o país. É responsabilidade deles, ou daqui a pouco a gente pega uma segunda pandemia. Aí vai ser a alegria dos jornalistas funerários, né? Porque você tem uma segunda onda na cabeça deles, aí você tem uma outra pandemia, é demais, né? Então a China vai fazer mais essa, ela deveria estar indenizando as nações afetadas, cobrada pela ONU. Como a China é membro permanente do Conselho de Segurança, e no Conselho de Segurança da ONU basta o veto de um dos integrantes permanentes, dos países membros, né? Para que a medida aprovada pelo restante não seja aprovada, eles estão à vontade. A ONU não se reuniu, né? Não reuniu o Conselho de Segurança sequer uma vez para tratar da atual pandemia, vem vindo outra. Então é a hora de enquadrar essa turma. Ou os países perderam a vergonha na cara, não tem nada de política, não. Agora a China vai bem, o PIB deles vai ser o melhor de todos, depois aproveita a boa situação e indeniza os países que foram afetados pelo que eles criaram, esconderam e exportaram. Fiuza. É isso aí, a gente não sabe, Vitor, se essa quantidade de vírus que surge na China se deve ao fato de ser uma ditadura. Mas a gente sabe que o fato de ser uma ditadura agrava a situação, porque a gente não consegue saber o que está se passando e na epidemia de coronavírus a gente sabe que, de forma dramática e criminosa, essa epidemia foi escondida pelo governo chinês, inclusive aí perseguindo os pesquisadores que descobriram que tinha transmissão de gente para gente, né, entre seres humanos. Então, como lidar com um ente como a China? Está complicado. A China procura se apresentar ao mundo como moderna, né? Inclusive, ela tem frentes aí bastante ativas de investimento no Ocidente,
hoje em dia bastante pulverizado, inclusive. Tem muita gente aí macaqueando aí umas mensagens de que a China é a modernidade. A China não pode ser a modernidade produzindo essa sequência de vírus mortais e sendo um regime obscurantista que esconde o que se passa lá. O que o governo Trump, o que mais incomoda aí uma parte dessa imprensa que estranhamente resolveu ficar amiga de todas as diretrizes que surgem da China, inclusive esse criminoso lockdown, né? Esse é o parênteses, né? A experiência do lockdown é uma experiência mística, sem base científica alguma. Essa ideia de trancar a humanidade inteira em casa para deixar o vírus do lado de fora é primária e não funcionou, né? Então, evidentemente que a gente está hoje diante da constatação. O isolamento dos vulneráveis é a única política que a gente pode acreditar e ela não foi feita com o rigor que deveria ter sido feita, né? Quer dizer, se forjou um rigor científico, entre muitas aspas, pelo fica em casa geral, ignorante, obscuro, e não se fez um programa, até hoje a gente está vendo aqui no Brasil, nem vou entrar nessa picada aqui agora, mas até hoje a gente está vendo no Brasil aí os recuos e tentando, não, a epidemia está avançando um pouco mais, vão trancar todo mundo de novo. Sem nenhuma base científica. Agora, eu disse isso para dizer o seguinte, essa ideia do lockdown como salvação, essa experiência aterradora que a gente está tendo no mundo e que virou na cabeça de muita gente, alguns inocentes úteis, uma ética bizarra, que não é ética nada, ela foi proposta, formulada pela China junto com a OMS, isso a gente sabe. A OMS pregou isso de uma maneira errática, de uma maneira irresponsável. Primeiro era horizontal, total, depois viram que não dava para ser, que as pessoas tinham que sair porque tinham que ter o que comer, e aí pregavam uma outra coisa. É um vexame isso como diretriz científica. Para concluir, é o seguinte, a democracia norte-americana, por exemplo, hoje, ela resolveu confrontar a China como um agente político, porque esse agente político está coberto pela névoa da censura, né? Tá coberto, a China não precisa demonstrar nada ao mundo. Então, por isso, os Estados Unidos da América começaram a falar grosso com a China, inclusive no aspecto comercial. Agora, o que a gente precisa saber, acima de tudo, Vitor, é o seguinte, lockdown nunca mais. Vem outro vírus aí, ok, vamos ver o que está acontecendo na China. A China vai ter que se explicar muito mais do que se explica hoje. E tem muita gente que está sendo adoçado pela China e não está pedindo explicação. Agora, a gente tem que estabelecer aqui, esse negócio volta todo mundo para dentro de casa, para morrer, adoecer, enlouquecer dentro de casa, porque tem outro vírus vindo lá da China, que a OMS vai dizer que o lugar seguro é em casa, isso a gente não pode cair mais. Você, Zé? Esse tinha um vírus mesmo novo, uma cepa nova, e os suínos na China são ali o grande caldeirão de surgimento destes vírus. Eles já existem no meio animal e, por algum motivo, há uma mutação e a possibilidade de transferência para o humano. E, num determinado momento, mais uma mutação e a transferência de humano para humano. A situação lá é considerada inicial, mas grave, né? 10% dos profissionais que trabalham aí na área de frigoríficos, né, foram contaminados. E já está comprovado de que o vírus novo tem uma alta taxa de infecção e que pega muito os mais jovens, até 35 anos. De 18 a 35 anos é a parte alta, ou seja, é perigoso. Na China, além, evidentemente, desse conceito aí de cultural, de tomar chá de morcego, comer animais vivos e tal, eu gosto de citar o porco pelo seguinte, aqui no Brasil, 80% da produção de carne suína, 80% da produção de carne suína, ela é feita através de empresas, né? São frigoríficos e a origem dos porcos são de criadores profissionais e o criador profissional ele toma todo um cuidado, não é porque é bonzinho, é porque se houver ali qualquer possibilidade de uma infecção, mata os porcos e o cara está quebrado.
Então, é de uma asepsia fantástica. Você, para entrar numa dessas empresas, você tem que vestir roupa especial, passar o seu pé num produto lá para tirar qualquer possibilidade de levar doenças para os porcos. Então, aqui no Brasil, 20% é assim, criação profissional. E, aliás, 80% e 20%, ainda nós temos a cultura do porco no chiqueiro, com alimentação de restos de alimentos humanos, né, a tal lavagem, e em alguns lugares essa lavagem é recolhida de restaurante em restaurante, existem profissionais que fazem isso, que criam porcos e tal. Então, aqui no Brasil, 80% profissional e 20% assim. Lá na China, me disse um deputado que visitou recentemente, conheceu muito profundamente lá, é exatamente o contrário. É 20% profissional e 80%, ou seja, quase todo chinês lá tem no fundo de casa um ou mais porcos sendo alimentados ali com restos de comida, enfim, até com dejetos humanos. E é isso que faz muito proliferar entre os porcos, entre os suínos, né, que se alimentam, inclusive, de outros animais, né, no meio da comida humana, e existe a possibilidade muito forte de proliferação de vírus dessa natureza. Então, não será o último. É bom lembrar que ele é muito parecido, segundo as primeiras pesquisas, isso tudo é confirmado, não é fake news, não é mentira, não, já está confirmado e já existem em processo adiantado de pesquisa nesse sentido. Ele é muito parecido com o H1N1. Lembrando que, oficialmente, o H1N1 matou 250 mil no mundo inteiro, isso não é pouco. E os registrados, porque aqui no Brasil, só depois de muito tempo que o vírus H1N1 estava matando, é que descobriu que tinha alguma coisa diferente, alguma coisa especial. Então, é uma realidade. Muita gente aqui diz que a China terá que, num determinado momento, ou proibir ou reduzir drasticamente essa cultura de alimentar-se de animais vivos e, principalmente, a criação de porcos em casa, né? Vai ter que proibir.